Quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos entrar em Ruth capítulo 4. Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. O som tá bem claro aí? Em nome de Jesus. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Em nome de Jesus. Deixa aí. E nós vamos entrar hoje no 4º capítulo. Eu sou evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. E vamos entrar aqui no capítulo 4. É uma história de amor, é o último capítulo do livro de Ruth. Tá me ouvindo direitinho, né, Rose? Agora tá tranquilo? É o capítulo 4 de Ruth, tá? Aqui, gente, Boaz, no capítulo 4, o título do capítulo 4, tá me ouvindo, Rose? Tô esperando aí você me falar sim ou não. Tá bem agora, né? Aleluia, deixa eu ver o que ela me respondeu aqui. A paz, amada, a paz do Senhor, tá bom, né? Beleza? Pode continuar o vídeo? Obrigado, viu? Me ajudou bastante. Já pensou, gente? Ah, não. Obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida, tá? Você é uma bênção. Te amo. Então, aí é Ruth, capítulo 4, o 8º livro da Bíblia. O 8º livro da Bíblia, capítulo 4. Aqui, Boaz, no capítulo 4, ele casa com Ruth. Porque no capítulo 4, Boaz, ele estava... Ele assentou ali, ele ficou assentado esperando o remidor passar, ou então o resgatador. Eu quero lembrar para vocês que Boaz aponta para Jesus como o nosso resgatador, porque Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós servimos a Jesus. Glorificado seja Deus. Aí ele sentou lá, ele esperando o remidor mais próximo de Ruth, ou o resgatador mais próximo de Ruth, passar para que ele pudesse conversar com ele. Chamou 10 anciãos para estar ali para servir de testemunho. Aí o remidor de Ruth passou, ele falou assim: ó fulano, desvia-te do seu caminho e assenta-te aqui, precisamos conversar. Então, ele falou assim: você sabia que Noemi ficou viúva e que ela está com a nora dela e ela precisa ser redimida, ela precisa ser resgatada, porque ela vai ter direito... A mulher não tinha direito à herança se ela não tivesse marido. Naquela época, se a mulher não tivesse um tutor, né? Se ela não tivesse um remidor, então os homens da família de Noemi morreu tudo. Morreu Elimeleque, Malom, Quilion, morreu o marido e os 2 filhos. E aí o remidor mais próximo que tinha que resgatá-la. E ele falou assim: não, eu vou falar do meu jeito aqui, sabe? Ele falou assim: você vai ter que resgatar Noemi, você, além de resgatar Noemi, você vai ter que casar com Ruth, porque Ruth ficou viúva. E aí eu tô imaginando que ele pôs a mão na cabeça: não arruma problema pra mim, não. Eu não posso redimir a Ruth. Eu passo para você essa remissão. Que ele falou assim: se você não redimir a Ruth, não redimir a Noemi, eu posso estar fazendo isso. Ele falou: no dia que você tomar a terra da mão de Noemi, também você vai ter que casar com Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para levantar o nome dele, para que o nome dele não morra na terra, sobre a sua herdade. E ele falou assim: não posso de jeito nenhum, vai me causar confusão. Ele deve ter pensado na mulher dele, né? Vai ver que a mulher dele era brava, né, Rose? Aí ele falou:
não me arruma confusão, não vai atrapalhar a minha herdade. E ele falou assim, se você não puder redimir a Ruth, se você não puder resgatar, eu quero ser o remidor dela, você pode passar para mim. Aí ele falou assim, não, eu passo para você, vou passar para você. E isso, vocês sabiam que aqui no capítulo 4 de Ruth, o negócio foi fechado com um sapato? Ué. Se tiver um Francisco Mário da vida lá, apanha, né? Aí o remidor mais perto da Noemi, da Ruth, ele descalçou um pé de sapato, um sapato, entregou para Boaz e falou, seja o remidor agora, eu passo para você. Então a prova do negócio que eles fizeram ali foi negociado com um pé de sapato, com um sapato. Então o ex-remidor dela ficou com um sapato e o negociador, que era Boaz, ficou com outro pé de sapato. Interessante, né? Muito interessante. E aqui, gente, então, agora, ele falou assim, não caça encrenca pra mim não, né? E isso era um costume, havia um costume aqui no capítulo 4 de Ruth, havia, pois, já um costume, já de muito tempo, em que Israel, quando a remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava a seu próximo, e ele era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, ele descalçou o sapato, né? Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo, vocês, os 10 anciãos que estavam lá, né? Ele falou assim, vocês todos são testemunha que agora eu sou o remidor. Eu sou o remidor de Ruth, da Noemi, das terras. E eles falaram, então os anciãos responderam, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de... Isso é ainda Boaz falando, pera aí só um tiquinho. Aí ele falou, testemunha que agora tudo que era de Elimeleque, marido de Ruth, Quilion, filho de Ruth, Malom, filho de Ruth, todos morreram. Sobrou para filho de Noemi. Todos morreram. E agora ele falou assim, agora eu, Boaz, tomo por mulher a Ruth, a Moabita, porque o filho tinha casado com a Moabita, que ficou junto com a sua sogra, né? Porque ela falou, vai embora, vai para sua família. E ela falou lá no capítulo 1, o seu Deus será meu Deus, e o seu povo será meu povo. E elas voltaram para Belém. Voltaram para Belém. Aí, gente, é muito lindo. Eu falo com vocês para ler o livro de Ruth tudo. Aí agora, então, e todo o povo que estava na porta, esses 10 homens que serviram de testemunha, falaram juntos. Juntos eles falaram, somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, assim como Raquel entrou, como Raquel e Leia foram mulher de Jacó, de Israel, assim como aconteceu com Judá e a sua nora também, que fingiu de prostituta para não perder a herdade, né? Porque Judá não queria mais dar nenhum filho dele para ser marido, né? E ele falou assim, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar, que teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. A semente era o filho. Aí, gente, assim Boaz
tomou a Ruth como esposa, ela foi para mulher, que amor bonito, né, gente? Linda, né? Como mulher, né, dele, e o Senhor lhe deu um filho, o Senhor lhe concedeu um filho. O nome desse filho era Obed. Obed foi avô de Davi. Por isso que Ruth está na genealogia de Cristo. Sabia? Que está porque Boaz, né? Boaz e Ruth, né? Eles foram avós de Davi. Então as mulheres disseram assim, porque Noemi significava feliz no princípio da história, mas ela falou: não me chame de Noemi, porque me chama de Mara, porque minha vida é uma amargura. Perdi marido, perdi filho, perdi tudo. Mas agora ela podia ser chamada de Noemi novamente. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor. Deus te deu um remidor. E eu tenho uma boa notícia para te dar nessa manhã. O Senhor nos enviou um resgatador. O Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso resgatador. Boaz aponta para Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. Então aqui Boaz, né, casou com Ruth, e seu nome foi afamado em Israel, e ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, vai te guardar durante a tua velhice, pois a tua nora que te ama. No mundo, o mundo ensina que sogra não tem amizade com nora, mas sogra deve amar a sua nora, não disputar o filho com a nora. E também a nora deve amar a sua sogra sem disputa, sem entrar na vida do outro. E aqui, gente, a nora, né, que amava a Noemi, e o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então falou assim: a sua nora é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, né, que ela teve, pegou, né, tomou assim, não, pegou o filho, né, e pôs no seu regaço. Eu entendo que regaço aqui é colo, né? Ela pôs no colo e falou assim: foi sua ama, e as vizinhas deram um nome dizendo: a Noemi. Noemi nasceu um filho, e esse filho de Ruth chamou Obed. Este Obed é o pai de Jessé, foi o pai de Jessé, que era pai de Davi. Obed era pai de Jessé, e Jessé teve Davi. Por isso que Boaz e Ruth eram avós de Davi. Olha a linhagem apontando toda para Jesus, a geração de Davi, né? E é muito lindo aqui, né, gente? E nosso Deus do céu, assim. E sabe o que significa Obed? Se você tá com a Bíblia aberta aí, coloca debaixo da palavrinha Obed, servo. Jesus, ele veio como servo. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, o autor aqui, ele descreve que provavelmente fosse o dia da apresentação da criança, né? E o cântico de bênção das mulheres mais idosas da comunidade, que tinham conhecido Noemi antes do falecimento do seu marido, e Davi ouvesse, elas agora se alegram com Noemi,
porque ela houve uma completa mudança na vida dela, uma completa transformação. Este é o último capítulo do livro de Ruth, que tem apenas 4 capítulos. 4. E aqui entra, né, no capítulo 4, que entra aí o Boaz como remidor, escolhido por Deus. Acontece no capítulo 4 o casamento de Boaz com Ruth. Acontece no capítulo 4 a bênção de Deus sobre Noemi. E apontando para a genealogia de Davi. Porque o filho de Boaz foi pai de Jessé. Gente, muito obrigado. Rose, obrigado, valeu, tá? Pela ajuda aí. Eu ia ficar igual boba falando aqui e o telefone mudo. Obrigadão mesmo. Deus te abençoe poderosamente. Você me abençoou nessa manhã. Beijo no coração e te amo, tá bom? Deus abençoe.